Caríssimos irmãos e irmãs, vamos meditar primeiro essa leitura de Colossenses, que ela é muito rica. Vamos tentar ir aos poucos aqui, porque ela é muito profunda. E também eu vou aproveitar o gancho para que vocês entendam um pouco do que é a revelação divina na doutrina católica. Aqui diz assim: irmãos, assim como aceitastes Cristo Jesus, assim continuai a guiar-vos, ser guiados por Ele, enraizados nele, edificados sobre Ele. Cristo não é somente alguém que transmite algo, Ele é a própria revelação. Repito, em outras religiões, alguém ensina uma doutrina, uma filosofia de vida, ou aponta para alguém, mesmo Maomé aponta para Alá. Cristo, todinha, a sua vida todinha, não só o que ele fala, também é revelação. Cristo, nas mãos de Maria, sendo amamentado, é revelação. Cristo, fazendo só, é revelação. Ele é revelação. Por isso que no Evangelho fala que uma força saía dele. É a única religião que revelação e revelador e revelação é a mesma coisa. Isso é muito importante, não existe outra. Jesus não aponta para outro, mas para ele mesmo. Ele fala do Pai, mas ele fala também como eu e o Pai somos um. Isso não acontece em outras religiões. Estai alerta para que ninguém vos enrede com sua filosofia e doutrina falsa, baseando-se em tradição humana. Também é o único que desceu do céu, o próprio Deus que se encarna. Aqui vem uma explicação muito importante. Existem religiões antes do cristianismo? Várias. Tem muita gente que vai argumentar assim: como é que você tem certeza que o cristianismo é a religião correta, se já existiam religiões há 3.000 anos, como o budismo, o shintoísmo, o taoísmo? Como assim? Isso é muito importante, para vocês entenderem. Religião vem de religare, ligar novamente a Deus. Religião é a busca de Deus pelo homem. Todo ser humano busca a Deus. Todo ser humano. Os índios, como é que eles buscavam a Deus? Algo que estava acima deles. O que tinha acima deles que eles endeusavam? Sol, trovão. Por quê? Porque o ser humano tem um desejo infinito que não é saciado por si só. Então nós naturalmente temos sede de Deus. Freud usou isso para dizer que nós inventamos um Deus para saciar nosso desejo. Mas quem disse que alguém deseja o que não existe? Se nós desejamos, provavelmente existe. Se nós queremos viver para sempre, provavelmente é possível. Então, religião é o homem que busca Deus de alguma forma. São Paulo, ele usa uma expressão apalpadelas, as outras gerações. O budismo não é uma religião que acredita em Deus. O Buda é só um exemplo de vida. Eles têm uma filosofia de vida, que é um autodomínio de todas as suas paixões, que é uma coisa que é até parecida com a nossa. Se vocês estudarem um pouco dos monges tibetanos, eles buscam tanto a vida interior, que eles aprenderam só de conhecer o ser humano, porque nós temos aqui a semente do verbo, todo mundo foi criado por Deus, ou a lei natural, né, que Deus colocou dentro de nós. Eles aprenderam que as pessoas que fazem caridade evoluem mais, são mais felizes. Então, pasmem, coisa que deveria acontecer aqui no cristianismo, não acontece facilmente. Os monges tibetanos saem pedindo comida, e quem agradece é quem dá a comida, porque sabe que os monges estão dando a oportunidade do povo fazer o quê?
E os monges sabem, só com o autoconhecimento, eles sabem que o ser humano é mais feliz quando faz caridade. Olha que interessante. Sem a revelação cristã, os budistas conseguem ver dentro de nós algo que o cristianismo valoriza tanto, que é a caridade. Claro que depois eles pecam, no sentido de que eles, ao invés de dominar as paixões orientando para um Deus, porque eles não têm Deus, eles querem reprimir. Então, eles querem o quê? Reprimir as paixões, tanto para um lado quanto para o outro. O monge budista, ele não pode nem chorar demais e nem rir demais. Ele tem o equilíbrio. Como chama? Yin-yon, não sei o nome direito. Aquele equilíbrio, alguém já viu, né? O símbolo, que é preto de um lado, uma bolinha branca, branco do outro lado, bolinha preta. Já viram? Então aquilo é alguém que chega no nirvana, o autodomínio de si, que no cristianismo é importante. O autodomínio é a liberdade para o cristianismo. Só que o nosso autodomínio não é nós conosco mesmos, é nós com Deus, é a adoração, a koinonia. As nossas paixões desordenadas, ao invés de serem reprimidas, elas devem ser orientadas para Deus. E Deus vem com a graça e ajuda a ordenar as paixões. Então não é uma coisa feita sozinho. Por isso que na região que tem budista, muita gente suicida. Porque quando eles falham, não tem para onde correr. É uma rigorosidade grande, porque você tem que dominar a si mesmo. Nós não. Quando nós falhamos, nós dizemos para Deus: Senhor, eu não presto, se o Senhor não me ajudar, eu vou continuar caindo. Viu a diferença? É muito importante vocês entenderem, essa carta aos Colossenses é uma carta mais tardia de São Paulo. Ela aconteceu no momento que São Paulo já estava mais maduro. Por isso que alguns biblistas falam que não é de São Paulo. Mentira. É de São Paulo. Só que um São Paulo mais maduro. Se vocês me virem daqui 20, 30 anos, se eu continuar rezando e querendo que eu crescer, vocês vão falar assim: poxa, mas como amadureceu o Padre Pablo? Se eu continuar do mesmo jeito, vocês podem saber que piorou. Porque o Espírito Santo, ele tem que me melhorar. Eu não posso ser o mesmo. São Paulo melhorou. Ele também no início era cheio de, né, a segunda carta aos Coríntios, ele chorava e reclamava, né, e tal. Daqui já é uma carta mais polida. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos. Ele é a cabeça de todas as forças. Cristo, na igreja mística, ele é a cabeça. O padre participa da cabeça, não de uma forma plena, o bispo participa de uma forma plena, da cabeça da igreja. O papa é o que participa de uma forma mais plena da cabeça. Então não existe igreja sem Cristo na cabeça. Não existe. O sacerdócio meu é participação do sacerdócio de Cristo. Em mim não é pleno, no bispo é pleno. O bispo tem a plenitude do sacerdócio de Cristo. Eu tenho participando do sacerdócio do bispo. O bispo pode me dar, delegar coisas e pode tirar. Ele pode me proibir de confessar, por exemplo. Se acontece uma denúncia, ele pode me suspender a confissão até que seja apurado. Ele tem poder de dar e tirar, porque o meu sacerdócio não é pleno. O dele é. O dele, quando acontece um problema, acontece um cisma, rompe com a igreja, como aconteceu com Lefebvre, que é um que não quis aceitar a nova liturgia francês. Ele rompeu, houve um cisma na igreja. Quando um bispo rompe, porque o Papa é também um bispo. O Papa não é um bispo de Roma. Só que existe uma autoridade, como Jesus deu a Pedro, que se perpetua. Estão acompanhando bem, não? Então todo mundo participa do sacerdócio de Cristo. Então hoje a igreja, ela desenvolveu muito no século passado a eclesiologia. O que é a igreja? A igreja não é só o que é visível. A hierarquia da igreja, o Vaticano,
as igrejas, as paróquias, não é toda a igreja. A igreja é um corpo místico, que tem Cristo como cabeça, mas que se encarna visualmente na hierarquia da igreja. É importante a hierarquia da igreja? É. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas protestantes, mesmo que não estejam inseridas na hierarquia da igreja, elas também fazem parte da igreja de Cristo pelo batismo. Nós participamos da igreja mística quando nós somos batizados. Ok? Então, quem participa mais da igreja de Cristo? O católico batizado em estado de graça. Porque nós temos todos os sacramentos. Depois vem o protestante, que não tem os sacramentos, mas que vive uma vida reta. Por último, o católico em pecado mortal. Por quê? A quem é dado será mais cobrado. O que mais vai sofrer punição é o católico em pecado mortal. Depois, quem vai mais ter glória? O católico santo, que usou bem os sacramentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um dogma que fala que fora da igreja não há salvação, que foi interpretado antes como a igreja hierárquica. Depois, com o catecismo novo, já mostra que não. Não quer dizer que fora da igreja católica não há salvação, porque a igreja é o corpo de Cristo. Como não tem salvação sem Cristo, quer dizer que não existe salvação de Cristo sem o corpo. Como o corpo é a igreja, não tem salvação fora da igreja. Entende? Ou não? Vamos lá. Existe um dogma que diz fora da igreja não há salvação. Foi interpretado por muito tempo como uma igreja visível, hierárquica. Quem está fora da igreja católica está fora. Depois do século 20 para cá, né, com alguns teólogos que foram calados na década de 30, 40, e depois ajudou no Concílio Vaticano II, eles ajudaram a ver a igreja de uma forma mais mística, né? Que chama Lubac, tem o outro que é famoso lá, esqueci o nome dele, Chá, alguma coisa. São dois teólogos que foram calados, mas depois foram reconciliados com a igreja, né? Então eles mostram que a igreja é mais do que é só a hierarquia. Encarna, mas é mais. Então todo batizado participa da igreja, mais ou menos. Quanto mais estado de graça você está, mais você participa. Quanto menos estado de graça você está, menos você participa. Quanto mais você tem acesso aos sacramentos, mais você participa. A igreja católica. Quanto menos você tem acesso aos sacramentos, menos você participa. Protestante. Mas todo mundo que é batizado participa. Ok? Essa é a visão da igreja. Como a igreja é o corpo de Cristo, sem Cristo não há salvação, então também sem a igreja não há, que é o corpo. Mas não a igreja visível, a igreja mística. Entende? Ok. Pois se habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Essa aqui é outra coisa. Toda a revelação chegou à plenitude com Cristo. Não pode existir mais outra revelação. Cristo é a plenitude da revelação. Só que Dei Verbum diz o quê? Que a igreja, nós, ao longo do tempo, aprende mais dessa revelação. Repito, não existe outra revelação que não seja Cristo. O Espírito Santo nunca vai apontar para outra religião, outra pessoa que não seja Cristo. Tem gente, na época de João Paulo II, que falava que o Espírito Santo apontou Jesus, agora apontou Maomé, depois apontou para outro. Não. Papa João Paulo II escreveu uma encíclica, Dominus Iesus, o senhorio de Jesus, para dizer que o Espírito Santo tem que apontar a Cristo, porque é a trindade, não tem como ele apontar a outros. Ok? Então sempre o Espírito Santo aponta Cristo. Só que a igreja não tem toda a plenitude do conhecimento, da plenitude da revelação.
Então, ao longo da história, a igreja vai aprendendo. Por isso que ela tem poucos ensinamentos que são definitivos, chamados dogmas. Quantos dogmas nós estudamos lá, Sumaia? 43? São poucos. O resto tudo são ensinamentos que estão abertos. Ok? São poucos dogmas perto de tudo. Porque a igreja sempre... E quem que ensina na igreja mais? São os santos. Sempre a igreja está aberta a aprender. Chesterton, que é um grande intelectual inglês, dizia que o herege já esqueceu da heresia e a igreja ainda estuda a heresia. Como a igreja é humilde, a igreja caminha, ela vai caminhando pouco a pouco para conhecer a revelação. Cada vez mais conhecer um pouco mais da revelação que foi toda plena em Cristo. Não é uma nova revelação, né? É sempre uma revelação que vai progredindo na história, mas que já foi plena em Cristo. Isso é importante também, a gente entender que a igreja é humilde. Há um tempo atrás, o padre não poderia fazer exéquias de suicida. Hoje a igreja sabe que um suicida pode, sim, ser salvo. E até obrigatório rezar mais por ele. E assim outras coisas, que a igreja mudou a postura. Então a igreja é humilde. Nós é que somos muito petulantes, queremos saber tudo rápido. Queremos já dar o veredito para tudo. A igreja é muito, ela vai devagar. Ela vai sabendo o que está querendo dizer. Por isso que nós não podemos precipitar, criar. Eu não gosto de criar pecados que a igreja não fala. Né? Por exemplo, o álcool. Eu sei que tem muita gente que sofre com álcool, mas eu não gosto de ficar criando que é pecado. Não é. Eu sou otorrino, eu odeio de mortal cigarro. Porque eu cansei de ver câncer e câncer e câncer. Mas eu não posso falar que é pecado, porque no catecismo está em excesso. Em excesso. Teve até um procurador da República que foi convertido do protestantismo para o catolicismo, foi convertido pelo Ítalo Marcílio, que fez um podcast, eu vou mandar para vocês, muito, muito bonito. E ele disse que o Ítalo Marcílio ganhou um cachimbo de alguém e disse: eu sou cachimbo do seu apostolado. Arrume alguém para fumar cachimbo com você e converter. E ele foi e ofereceu cachimbo para esse procurador, e eles foram fazendo diálogos doutrinários até que ele se converteu fumando cachimbo. Eu não posso falar que eles estão em pecado, porque a igreja não diz que é pecado. Não vamos inventar. Eu não estou aqui, o dia que se Deus me der uma autoridade de papa, ou de estar convencer o papa a mudar, aí eu falo: papa, vamos tentar. Mas enquanto não tiver, eu não vou inventar pecados. Não é verdade? A gente tem que ser humilde com a igreja. Humilde. Com Cristo foste sepultados no batismo, com Ele também ressuscitados. Então, o batismo também simboliza a morte para nós mesmos e a ressurreição. Bem, é muita coisa. Acho que já a parte da igreja, que eu queria falar um pouco de Colossenses, com relação à igreja, que é uma teologia muito, muito pouco conhecida. Muitos teólogos ainda têm uma dificuldade de aprofundar esse tema da igreja, eclesiologia, essa igreja mística, igreja visível, a igreja invisível. O batismo é muito. O Papa, ele tem que poder. Ele está sempre certo? Quando o Papa dá entrevista, ele tem que estar certo? Não. Ele pode errar. Quando ele tem as opções de time de futebol, tem que ser o melhor? Não. Quando que o Papa age com uma certa autoridade? Quando ele age magisterialmente, quando ele faz um documento, mesmo que não seja de definitivo, esse documento não vai levar a gente para o inferno. Nunca. Agora, quando ele declara definitivo, um dogma, é infalível. Como é que ele declara um dogma? Ou ele convoca um concílio, ou ele diz sozinho ex cátedra, da sua cátedra. Ele diz: eu estou declarando um dogma.
Pode ser de uma forma solene, como foi o dogma da Imaculada, como foi o dogma da Assunção, que faz toda a solenidade, declara o dogma. Pode ser de uma forma velada. Por exemplo, a ordenação de mulheres, que tanto falam hoje, já é dogma, que não pode. Papa João Paulo II escreveu no Ordinatio Sacerdotales, item 4, que a igreja não tem poder, declaro como definitivo que a igreja não tem poder de ordenar mulheres, porque não foi. Eu já expliquei isso aqui, que não é poder, que é besteira, é uma briga de feminista, porque o sacerdócio não é poder, tudo mais. Já expliquei isso antes. Então o Papa pode declarar um dogma de uma forma solene ou de uma forma simples. Ficou perdido? Não. É importante vocês conhecerem a nossa igreja, para amá-la. É importante vocês entenderem que acima do miserável existe uma riqueza enorme. Um ouro, um fio de ouro no meio de um tapete podre que somos nós, os membros. Nós não prestamos. Todo mundo olha para o membro, esquece desse fio de ouro, os santos da igreja, que nunca deixou de existir, as doutrinas, a estrutura. Apesar de nós, não sei se foi Chesterton que falava também, ou Newman, se nem os que estão dentro não conseguiram destruir a igreja, não é quem está de fora que vai fazer, né?